mas nós vamos conseguir ler. Então peço que você preste bem atenção, tá? Para que você possa entender um pouquinho do que a gente vai falar aqui hoje. 2 Reis, capítulo 18, versículo 1, 2, 3, depois o versículo 13, 28, 29, depois capítulo 19, de 2 Reis ainda, versículo 1, 5, 6, 7, depois o 15, 16, e o 20 e o 21. Versículo 1 do capítulo 18. Sucedeu que no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acais, rei de Judá. Então a gente está falando do reinado do sul, tá? Não é do reinado do norte. O reinado do norte, quem lembra? Foram quantos reis? Foram quantas tribos? Quem lembra? 10. Nós estamos falando do menor reino, do sul agora, tá? E quem está reinando agora no reinado do sul é Ezequias. Lembra? Do reinado do norte, ninguém fez o que era bom aos olhos do Senhor, nenhuma daquelas 10 tribos. Mas do reinado do sul, a maioria delas fez o que era reto aos olhos do Senhor. E Ezequias é um desses que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Ó, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe Abi, filha de Zacarias. Verso 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Não é que Davi aqui, irmãos, é pai, tá? De Ezequias, é por descendência. Naquela época eles viviam por descendência, então eles eram descendentes de Davi, tá? Eles não eram filhos de Davi, é descendência. Amém, meus irmãos? Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Síria, contra todas as cidades fortes de Judá e os tomou. Irmãos, Senaqueribe é rei da Síria. Senaqueribe, nós estudamos aqui, quem lembra, na semana passada? Quem lembra? 2 Reis 17, nós falamos. Senaqueribe, ele sitiou a cidade de Israel, de Samaria, e as tomou aquela cidade. Levou o povo, a tribo do norte, ao cativeiro. Ele levou aquelas tribos ao cativeiro. Então ele tinha um poder muito grande em armas, em guerras. Então nenhum rei daquela época ali poderia deter ele. Ele oprimia os povos. E ele oprimiu e conseguiu sitiar toda a parte do norte, as 10 tribos. Ele as tomou. Ele tomou. Eles passaram a ficar submissos a Senaqueribe. Nós falamos aqui até de um rei aqui, Joás. Lembra? Ele pagava tributo. Oséias ficou rei lá em Samaria, e Oséias não queria pagar tributo para ele, pediu ajuda ao Egito, ele ficou sabendo, lembra? E agora, ele não satisfeito com aquilo, ele também vai partir agora para a parte do sul. Ele vai tentar agora invadir o sul. Ele achou que por ter tomado a parte do norte, que era 10 tribos, ele falou, eu consegui tomar a parte que é a maior, a parte do sul que é a menor, vai ser mais fácil. Mas ele se enganou, porque lá tinha um homem que temia Deus, tinha um homem que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, tinha um homem que buscava ao Senhor, tinha um homem que adorava a Deus. E olha o que diz, olha, versículo 28 já. Rabisacá, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico:
Por quê? Porque o povo não entendia em aramaico. E ele entra, né? Se você depois estudar, eu estou resumindo o máximo, a história de Senaqueribe, de Ezequias, 2 Reis 18, ele chega em aramaico, e o povo não entende. Aí o Ilquias, os que era sacerdote, né, servos do rei Ezequias, pede para ele, fala em judaico, para que o povo entenda, para que todos fiquem sabendo, né? Aí, aqui, tanto que já pula para o versículo 28, que não dá para a gente ler todo o texto. Aí diz assim, ó, Rabizacá se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico, e falou e disse, ouve a palavra do grande rei da Síria. Quem? Senaqueribe. Rabizacá é mensageiro, tá? Ele está vindo trazer mensagem para Ezequias, para o povo, porque ele já havia sitiado Judá. Ele queria tomar aquela cidade já. E aconteceu que Ezequias, assim diz o rei, não, versículo 29, assim diz o rei, não vos engane Ezequias, porque não vos poderá livrar da sua mão. E aconteceu que Ezequias, tendo ouvido, rasgou as suas vestes, se cobriu de pano e saco e entrou aonde? Entrou aonde? Ah, irmão. Ah, meu irmão, ah, minha irmã. Enquanto eu estudava isso aqui, Deus, ele ministrava forte ao meu coração. E dizia, avisa meu povo, meu filho, como é importante estar na minha casa. Aleluia. Como é importante a gente adentrar pela casa do Senhor. Muitos hoje não dão mais valor em estar dentro da casa do Senhor, hein, meu querido? Não olhe para isso. Olhe para Jesus. Como é importante, o salmista, ele disse assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O apóstolo Pedro disse que mais vale um dia na casa do Senhor do que 1000 em outros lugares. Se você soubesse a fúria que Satanás tem em fazer com que você não chegue nesse lugar. Eu sei, irmãos, porque eu também passo por isso, e tudo que o diabo quer é que você não chegue a este lugar. Tudo que o diabo quer é que você não entre por essas portas. Sabe por quê? Porque quando você entra por essas portas, irmãos, Deus, ele fala com você. Quando você entra por essas portas, o diabo, ele bate em retirada. Quando você entra por essas portas, Deus, ele peleja as suas guerras. Quando você entra por essas portas, você dobra o seu joelho para falar com Deus, o anjo colhe as suas lágrimas. Deus peleja ao seu favor. E o diabo, ele bate em retirada. O conselho que eu tenho para você nessa noite é: venha para a casa do Senhor, pois na casa do Senhor há fartura de alegria. Pois na casa do Senhor, aleluia, o Espírito Santo de Deus está aqui, aleluia, para instruir você, para enxugar suas lágrimas, para orar quando você não tem mais forças. A Bíblia diz que o próprio Espírito Santo, no livro de Romanos, ele intercede com gemidos inexprimíveis diante de Deus por nós. Aleluia. Quando você não sentir forças, quando você não sentir vontade, venha para a casa do Senhor, porque saiba que tudo que o adversário quer, que você não chegue nesse lugar. Tudo que o diabo quer, irmãos, é que a gente não permaneça na casa do Senhor. Por quê, irmãos? Porque aqui Deus fala, porque aqui Deus se revela. Na minha casa não, sim,
Também, mas aqui é diferente. Há um mover, irmãos. Há um trabalhar de Deus aqui. Aleluia. E a primeira coisa, irmãos, que ele fez, a gente viu aqui, ele se humilhou, ele rasgou as suas vestes, ele vestiu-se de pano de saco, sinal de humilhação, sinal de aquebrantamento. Ele se humilha, porque a Bíblia diz que quem não se humilhar não pode ser exaltado por Deus. Então, enquanto você permanecer de nariz em pé, achando que é o dono, que é a dona da verdade, irmão, Deus não pode exaltar você. Por quê? Porque senão Ele sabe que você vai pisar em alguém. Você vai querer passar por cima dos outros. Mas Ezequias, ele se humilha, ele me ensina e te ensina a se humilhar diante de Deus. E foi isso que ele fez, ele se humilhou diante de Deus. E ao momento que ele se humilha diante de Deus, ele adentra pela casa do Senhor. Por quê? Porque ele sabia que só Deus, ele sabia que só Deus, ele sabia que só Deus poderia julgar aquela causa, ele saberia que só Deus poderia pelejar aquela guerra, ele saberia que ele sabe que sem a ajuda de Deus ele não iria conseguir. O recado que eu tenho para você essa noite é: se aquebrante, se humilhe diante de Deus, peça ajuda, peça auxílio a Deus. Não toma suas próprias decisões, não queira andar pelos seus próprios caminhos. Mas se você essa noite, aleluia, se humilhar, se aquebrantar diante de Deus, e você entrar por essas portas dizendo: Deus, olha esta causa, tenha certeza que Deus nessa noite está tomando a sua causa nas suas mãos, para te dar vitória. Versículo 5, e os servos do rei Ezequias vieram a Isaías, ele mandou os mensageiros ir até Isaías. Quem era Isaías? Quem era Isaías? O profeta, irmãos. Isaías era profeta. Tem um livro aqui, o livro de Isaías, profeta maior. Isaías. E Isaías lhe disse: assim direis a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas as palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria me blasfemaram. Eis que meterei nele um espinho, e ele ouvirá um ruído, e voltará para a sua terra, e a espada o farei cair na sua terra. Versículo 15, olha a oração, irmão. Que oração é essa? Olha a oração. Não é uma oração bonita que move o coração de Deus. Não é uma oração longa. Nós falamos aqui também sobre isso, lembra? Né? De Elias e os profetas de Baal, clamando a Deus naquele monte, para que caísse fogo do céu. E olha a oração, irmão, que coisa tremenda. E orou Ezequias perante o Senhor, e disse: ó Senhor Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve, abre, Senhor, os teus olhos e olha, e ouve as palavras que Senaqueribe, que ele enviou para afrontar o Deus vivo. Sabe o que Isaías está dizendo aqui, irmãos? Isaías está dizendo que Senaqueribe, se você ler depois a história, Senaqueribe manda mensagem afrontadora,
dizendo assim, ó, assim como eu fui com ele, que eu derrotei eles lá, eu vou destruir vocês. Vocês estão confiando em quem? Num pedaço de cano que fez abrir o mar no Egito? Eu quero ver um Deus que vai poder livrar vocês das minhas mãos. Ah, irmãos, aí ele já não passou mais a afrontar somente a Ezequias, mas passou a afrontar ao Deus de Ezequias. Aí Ezequias vai fazer uma oração, eu posso chamar assim, oração de transferência, dizendo assim, ó Deus, eles estão duvidando não de mim, mas eles estão duvidando do Senhor. Eles estão, ó Senhor, olha Senhor, eles não estão, Senhor, duvidando de mim não. Eu estou todo arrepiado aqui, irmão. Mas eles estão duvidando do Senhor, meu Pai. Ele transfere a oração para Deus. Ele transfere. Deus, eles não estão pelejando contra mim. Eles estão achando que assim como eles fizeram com os outros povos, porque se você vê depois Ezequias, ele fala assim, ó, vocês, Senhor, eles só conseguiram, ele só conseguiu tomar o reinado do norte, porque eles não tinham um Deus verdadeiro. Mas eu tenho um Deus verdadeiro, e olha aí, Senhor. Ah, irmãos, aí ele passa para Deus tomar conta daquela causa. E a Bíblia diz isso, irmãos. Quem é que julga a nossa causa é Deus. Não é a gente que tem que julgar. Não é a gente que tem que pelejar. Quando o adversário ele se levanta contra você, irmãos, a Bíblia fala isso. Que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra sangue, mas são contra os principados e potestades, que opera nas regiões celestiais. Coloque na mão de Deus, apresente ao Senhor. Faz como Ezequias fez. Olha, Deus, eles estão zombando não de mim, mas eles estão zombando do Senhor. Olha o que diz. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi. Irmão, a confirmação é uma coisa muito forte, que até hoje Deus continua confirmando. Às vezes eu saio de manhã, eu oro no meu pensamento com Deus. Isso acontece com você também, eu tenho certeza. No meu pensamento eu oro, de repente eu olho uma mensagem que alguém manda, e é Deus dizendo assim, ó, eu ouvi a tua oração. Às vezes você fala com Deus de noite, você não fala com ninguém, aí de manhã você recebe uma mensagem, e aquela mensagem vem confirmando aquilo que você orou, aquilo que você apresentou a Deus. Foi o que aconteceu. Ezequias entra dentro do templo para orar, ele ora a Deus, ele apresenta a Deus a causa. Deus revela ao profeta a oração dele e manda dizer a ele: olha, Ezequias, eu ouvi a tua oração. Quem estava dizendo não era o profeta, mas era Deus. Por quê? Porque o Senhor ouve as orações daqueles que o temem. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Israel: o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu ouvi.
Esta é a palavra que o Senhor falou dele: a virgem, a filha de Sião, te despreza, de ti zomba, a filha de Jerusalém maneia a cabeça por detrás de ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus pelejou a guerra de Ezequias, Deus tomou a causa de Ezequias, e a Bíblia diz que o Senhor enviou um anjo lá, e matou 185 mil homens. Vou repetir, ninguém deu glória a Deus. Ezequias não saiu para a guerra, Ezequias não preparou o seu exército, Ezequias não pegou espada na mão, Ezequias não pegou lança, Ezequias não pegou arco e flecha. Eu estou dizendo que Ezequias entrou dentro do templo, Ezequias entrou dentro da casa do Senhor, Ezequias se aquebrantou diante de Deus, e o Senhor derrotou os seus inimigos e lhe deu vitória. Você pode levantar suas mãos, porque eu quero profetizar. Eu quero profetizar essa noite que Deus está guerreando as suas guerras. Eu quero profetizar essa noite que você vai receber notícia boa. Você vai receber notícias do céu. Eu quero te dizer essa noite que Deus está preparando a tua vitória. Enquanto você está aqui orando, adorando, ouvindo a palavra, enquanto você está aqui se humilhando diante de Deus, colocando na mão de Deus as suas lutas, as suas guerras, as suas dificuldades, Deus está abrindo portas, Deus está guerreando, Deus está pelejando para te dar vitória. Recebe isso em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Ezequias não guerreou, irmãos, mas ele resolveu colocar nas mãos de Deus, e a melhor coisa que ele fez. E essa é a palavra para você essa noite. Coloque na mão de Deus e deixe Ele guerrear por você. Vamos lá. Tópico 1, o justo reinado de Ezequias. Já vou ler aqui embaixo, lá na parte aqui, vou adiantar porque a hora ela não nos espera, né? Então, eu sublinhei alguns pontos aqui que são bem importantes. A despeito de tudo isto, o que mais se destaca nas atitudes de Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim, o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus, de reinar a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso ele reinou os sacerdotes, demais levitas e líderes para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista, né? Ezequias, irmãos, ele tirou os altares. Naquela época o templo, até hoje o templo é importante, muito, tá? Muito importante a casa do Senhor, mas naquela época ainda mais, que eles não tinham o Espírito Santo morando dentro deles. Hoje nós somos a morada. Então, aonde Deus se manifestava, aonde Deus falava, era no templo, ou através de um profeta, de um rei, de um vidente, que era o profeta. Então, dentro do templo naquela época, havia bosque, havia postes ídolos. Mas ele é descendente de Davi, a sua família é descendente de Davi, e ele conhece a lei, ele conhece a palavra, e ele sabia que não poderia
ter nenhum postes ídolo. Não poderia ter idolatria. Ele tira a serpente que construíram no tempo de Moisés. Ele vai fazer uma reforma ali para trazer de volta a presença de Deus, para trazer de volta a adoração a Deus, né? Então ele foi um rei justo que reinou, né, na parte sul, né, das tribos. 2, a purificação dos lugares sagrados. E é bem importante também, irmão, a gente dizer isso aqui, né, que se você, irmãos, né, graças a Deus aqui a gente tem um bom líder, mas se você tiver um mau líder, se você tiver uma pessoa que você se inspira nele, se inspira nela, e ela não for um bom exemplo, não for um bom líder, uma boa líder, automaticamente também o povo não vai ser, você não vai ser. Então procure, irmão, sempre se espelhar, procure sempre seguir pessoas que temem a Deus, como a gente vê aqui Ezequias. Se a gente for ver os reis que não foram, uns reis que foram antes dele, a parte do norte, a gente vai ver que o povo muitas das vezes pereceu por causa do mau reinado. Então, quando um líder ele não teme a Deus, ele não busca instrução, ele não leva o povo a buscar a Deus, o povo ele perece. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Então, graças a Deus que aqui não falta a palavra de Deus, aqui não tem vento de doutrina, né? A igreja é pentecostal, mas não tem vento de doutrina. Aqui a gente ensina a palavra, procura andar na palavra, e isso é importante, você viver a palavra, você andar na palavra, né? Então são muitos hoje que mudaram a palavra de Deus, e a gente vê aí, né? Hoje tem igrejas aí que a gente sabe, né, que permite as pessoas do mesmo, né, se casarem. Então, a gente vê como que foge dos princípios de Deus, da palavra de Deus. Então, automaticamente, quem segue essas pessoas, quem se inspira nessas pessoas, vão ter o mesmo fim delas. Mas se você se inspira naquele e naquela que teme a Deus, que procura fazer a palavra de Deus, você vai ter vitória. Você vai ser vitorioso, você vai ser vitoriosa. Foi isso que aconteceu com Ezequias e com aquele povo daquela época. 2, purificação dos lugares sagrados. Já vou pular aqui 2 Crônicas 29, logo depois diz assim, ó: retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e estabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés, né? E purificaram, e a purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versículo 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto, nada ficou de fora, né, irmãos? Então, voltando a falar um pouquinho mais disso aqui, a gente vê também, né, líderes que não se posicionaram, como foi o caso de Ezequias. Por exemplo, Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites, quem lembra? E quem ficou na liderança? Arão, seu irmão. Sabe o que aconteceu, irmãos? Arão cedeu à pressão do povo. O povo começou a clamar, a chamar Arão, dizendo: Arão, todas as nações e cidades vizinhas têm um Deus que eles vê. Por que a gente não pode ter também, Arão? Estou todo arrepiado aqui, irmão. Essa palavra tem endereço. Por que a gente não pode ter, Arão? Um Deus que a gente possa ver, que a gente possa falar, um Deus visível. Aí Arão cedeu à pressão do povo. Tragam seus ouros, que a gente vai fazer. E a Bíblia diz que eles construíram um bezerro, irmão, de ouro.
para adorar. E quando Moisés, que estava lá em cima no cume do monte, de jejum, buscando a Deus, trazendo nas mãos as tábuas, irmão, que presença. Quando ele vê aquilo, irmãos, ele se entristece. Então, uma falsa liderança, uma liderança que cede à pressão do povo, essa não provém de Deus. Então, cuidado. Saul também, que cedeu à pressão do povo, que deu ouvido à voz do povo, e outros mais, se a gente for falar. Mas a gente vê que Ezequias, irmão, tirou todas. Sabe o que é isso? Fechou todas as brechas. Você não pode deixar brecha na sua vida. Você não pode deixar brecha na tua casa. Você não pode dar brecha para o diabo achar legalidade para te acusar, para te envergonhar, para te acusar, irmãos. A Bíblia diz que ele é acusador e ele envergonha. E aqui a gente viu todas, é repetida várias vezes, versículo 18 e 19. Nada ficou de fora. Ou seja, Deus fez com que eles tirassem tudo. O temor de Deus é isso. É quando você não quer nada com pecado. É quando o pecado é um acidente e não é algo premeditado. Eu não estou dizendo que você vai deixar de pecar, irmão. A gente é falho, mas o pecado tem que ser um acidente, não algo que é diário. Isso se chama iniquidade, pecado premeditado. É quando você sabe, amanhã eu vou me encontrar com fulano, amanhã eu vou entrar no telefone, vou entrar naquele site, mamãe vai sair, papai vai sair, isso se chama iniquidade. É o pecado premeditado. E a Bíblia diz que eles tiraram tudo, irmão. Tiraram tudo. E isso agradou muito ao coração de Deus. 3. A adoração nacional. A fim de restabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Como eu já falei aqui, líder, isso aqui é muito importante. Líderes, tá junto, porque os líderes, eles formam opiniões, né? Então, isso aqui não serve só simplesmente para aqui dentro da igreja, não, para dentro da sua casa também. Você com seu esposo, com a sua esposa, terem um bom diálogo. Foi isso que Ezequias fez. Ele pegou logo os líderes, reuniu logo os líderes e trouxe os líderes. E olha, vamos orar aqui, vamos nos consagrar, vamos começar a tirar aquilo que desagrada aos olhos de Deus. E é isso que a liderança que eu falo também das igrejas, precisa fazer. A Bíblia fala isso. Tudo começa pelos líderes. O livro de Joel fala isso. Que os sacerdotes, eles precisam chorar diante de Deus. E nós precisamos, irmãos, chorar diante de Deus. A gente precisa se colocar diante de Deus para que a gente receba de Deus a instrução certa, para que a gente possa levar os demais à adoração a Deus, para que a gente possa levar aos demais ao caminho, a maneira que Deus quer. E foi isso
Que cenário maravilhoso, uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via, segundo a Crônicas 30. Todos foram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém depois que Ezequias e os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. A convocação de Ezequias ao povo para a santidade, a adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos no Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para Deus, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. Aleluia! Deus ainda continua levantando, meu irmão. E Deus quer te levantar como líder. Nós temos a certeza e a convicção que vocês não vão ficar sentados na vida toda aí não. Tem líderes aí também. Tem líderes, tem pastores, tem pastoras aqui, irmãos. Pessoas que vão liderar casais, pessoas que vão liderar um rebanho. Essa obra aqui, o pastor cansa de falar, ela é missionária. Cansa de falar no bom sentido, né, irmão? O pastor, ele não se cansa de falar, melhor. Essa obra é missionária. Deus vai levantar homens e mulheres aqui compromissados com a sua palavra, que vão fazer essa diferença aqui, que Ezequias fez. Então é tempo, irmãos, de a gente se levantar, para que haja um grande avivamento, para que haja, irmãos, eu vejo isso, tem muita gente que ora, mas lá na igreja eu não vejo o fogo, eu não vejo trabalhar, irmão. Não pega a Bíblia uma vez na semana para orar, não vem à escola bíblica, o pastor coloca a limpeza da igreja, não quer, o pastor coloca oração, não quer, o pastor coloca monte, não quer, aí quer ver fogo, vai ver como? Fica pecando o dia todo, fala mal da igreja, fala mal do fulano, do vizinho, fala mal disso, fala mal daquilo. Como que Deus vai agir? Não tem como. Só pode haver um avivamento espiritual quando há isso aqui, ó. Jogar fora o pecado, abrir mão, se unir ao líder, se unir à igreja. Aí a gente vai começar a ver mais o sobrenatural de Deus. A gente vai começar a ver mais Deus trabalhando de forma tremenda. Eu tenho a certeza, não sou eu que estou falando, é a palavra, e Deus não mente. Se hoje não vemos paralítico andar, não vemos cegos enxergar, não é culpa do líder, não é culpa da igreja, é culpa nossa. Porque Deus não mudou, Ele continua o mesmo, irmãos. Se a gente quer ver o transformar e o orar, o agir de Deus, vamos para o joelho, vamos para a oração, vamos para a consagração a Deus. Vamos nos consagrar. Tem propósito aí de 30 dias de oração, irmãos. Eu tenho a certeza que nem todos estão participando desse propósito. Aí a gente depois quer botar a culpa. Não é, irmãos. A gente precisa reconhecer que a gente precisa estar unidos.
estar juntos. Foi isso que aconteceu. Um dos maiores avivamentos no Antigo Testamento houve aqui nessa época, quando os líderes eles se reuniram. Os líderes eles decidiram a se consagrar, a taparem as brechas para dar lugar ao Espírito Santo de Deus. Deus se manifestou, Deus trouxe o povo lá do norte, porque quem traz é Deus, irmão. Não adianta. Às vezes Deus quer trabalhar de forma tremenda no nosso meio, mas às vezes a gente está cheio de problema e esquece de colocar nas mãos de Deus. Às vezes eu sou até chato, eu chamo tanta gente para vir à igreja, mas Deus já falou comigo: calma, meu filho, tudo é na minha hora, é no meu tempo. Senaqueribe invade Judá, tópico 2, para a gente terminar, já vamos para o 3. Ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, né? Israel, por exemplo, lá naquela época de Oséias, né? Que fora levada para o cativeiro, né? A gente sabe que Senaqueribe levou a parte de Israel, que é a parte do norte, em cativeiro. Agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias, visto que havia se rebelado contra o governo da Síria. Então ele achou, né? Destruiu aquelas 10, destruir 2 vai ser fácil, mas ele não contava em encontrar alguém que temia Deus, encontrar alguém que temia o Senhor. Segundo ponto, o rei Ezequias, as ameaças dos assírios pasmam Ezequias, e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías, e a palavra dele foi de vitória para o povo. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo de ausência de problema, mas de problema e enfrentamentos. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo nunca deixará o seu povo desamparado. A sua obediência, a minha obediência a Deus não vai nos ausentar da dificuldade, da luta. Lembra dos discípulos? O Senhor deu uma ordem para eles: atravesse. E a Bíblia diz que no meio do mar veio o quê? Uma tempestade, irmãos. Eles estavam obedecendo, sim ou não? Mas veio a tempestade, não veio? Então, aprenda isso, irmãos. Vamos aprender isso. Não é porque a gente está obedecendo que a gente não vai ter luta. Não é porque a gente está obedecendo que a gente não vai ter prova. Nós vamos ter. Porém, a poderosa mão de Deus vai estar lá. E Deus vai te fazer andar sobre as águas. Deus vai te fazer passar por cima dos problemas, por cima das dificuldades. Deus vai fazer você viver o sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Então, tenha certeza, irmãos, que vale a pena obedecer. Vale a pena se colocar na posição de Deus. Ainda que você passe às vezes por algumas humilhações, por algumas lutas, por algumas provas, lá na frente você vai ver o resultado. Tudo que você passou tinha um propósito. Tudo que você enfrentou, Deus tinha propósito. Amém? 3. A oração do rei e o livramento do Senhor. A oração confiante de Ezequias. Para intensificar ainda mais sua estratégia de medo, o rei assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias.
A mensagem exigia a rendição de Jerusalém, mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. E apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu o Eterno que os livrasse daquele ímpio. Deus conforta o rei. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. O Senhor disse que tinha ouvido as suas orações a respeito do atrevimento de Senaqueribe, aquele ímpio que havia afrontado e blasfemado do verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem Ezequias que usasse qualquer arma, o Senhor dos Exércitos lhe deu livramento. Um anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou de uma vez só 185 mil assírios. E o fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. Está vendo, irmãos? Quando alguém se levanta contra você, que está diante da posição do Senhor, meu irmão, o diabo, ele cai por terra. Então, não temas ameaça, não temas, né? Então, ele se achou poderoso demais, porque havia tomado o reinado do norte. Mas quem deu, e a gente estudou isso aqui, quem deu o reino do norte para ele foi o próprio Deus, que entregou e deixou o povo ser levado a cativo. Porque quando Deus ele tem propósito, irmão, diabo nenhum, demônio nenhum pode impedir o agir de Deus. Mas Deus permitiu o cativeiro naquela época do reinado do norte, que não voltaram do cativeiro, né? Nós falamos disso aqui, né? Então qual foi o erro de Senaqueribe? Foi guerrear contra um homem, né, sincero diante de Deus, que estava fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Por isso ele teve um fim trágico. E segunda coisa também foi dizer que Deus não poderia livrar. Ele afrontou a Deus, ele zombou de Deus, e com isso o seu fim, irmãos, foi trágico. Ele perdeu todo o seu exército, perdeu todo o seu reino, voltou para a cidade de Nínive, né? E o seu fracasso foi o que os seus próprios filhos os assassinaram. Então, irmãos, saiba que Deus ele tem um cuidado de ti. Se coloque de pé, vamos orar por essa palavra. Eu quero convidar o pastor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Eu quero orar por essa palavra também. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por mais um estudo que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Senhor, por falar conosco, meu Pai, o quão é importante poder temer e obedecer ao Senhor, meu Pai. Como é bom, Senhor, estarmos unidos, ó Pai, como Ezequias reuniu todo aquele povo e houve um grande avivamento. Pai, que possamos estar mais unidos, ó Pai, que possamos, ó Pai, ser mais temente ao Senhor e obedientes à Tua palavra. Nos ensina cada vez mais a Sua palavra. Senhor, não queremos simplesmente ouvir o mel, mas também queremos receber o fel do Senhor, porque o Senhor corrige o filho que ama. O Senhor conhece a cada um de nós, ó Pai. Por isso nós te agradecemos por essa palavra. Abençoa a vida de cada um, Senhor, que ouviu esta palavra, que eles possam entender e tomar posse e acreditar que o Senhor é que guerreia as nossas guerras. Precisamos colocar diante de Ti, Senhor, as nossas lutas, as nossas debilidades, os nossos medos, as afrontas, os gigantes, as guerras, pois o Senhor tem o cuidado de cada um de nós. Muito obrigado e continua conosco, no nome poderoso de Jesus, amém, e graças a Deus, amém. Você pode aplaudir o Senhor? O pastor vai dar continuidade.
Amém, irmãos? Amém ou não amém? Por isso, irmãos, estava ali atrás ali recebendo, e há essa importância de nós estarmos unidos, porque servimos o mesmo Deus, irmãos. Amém ou não amém? É interessante que ontem eu estava ministrando ali no ponto de pregação da pastora Hélia, e Deus, ele falava tremendamente conosco acerca de estar na casa do Senhor, entrar na casa do Senhor, e não simplesmente vir ou ir para a casa do Senhor simplesmente para ouvir uma boa pregação, simplesmente para amassagear o nosso ego, mas sim para cultuar a Deus, irmãos. Mais importante, cultuar a Deus, porque quando nós estamos cultuando ao Senhor, Deus, ele está recebendo a nossa adoração. Amém ou não amém? Está recebendo. Como eu estava falando ontem, o momento da oração é oração, o momento do louvor é um momento em que nós precisamos estar com o nosso coração aberto, porque através do louvor Deus vai, trabalhar no nosso íntimo. Obrigado, minha amada. Deus, ele fala que ele opera no louvor, meu irmão. Testemunho, Deus tem usado pessoas para contar testemunho, até mesmo para que nós possamos ver o poder de Deus. E muitas das vezes as pessoas entram na casa do Senhor somente para observar se o irmão prega bem, se o pastor prega bem, se a irmã canta bem, se o irmão hoje está bem, está de bem com a vida, se veio de chinelo ou se veio de... Nós precisamos vir para a casa do Senhor para cultuar a Deus. Cultuar a Deus. E hoje tem ficado um pouco complicado, né? Um pouquinho difícil, porque as pessoas não querem ouvir uma palavra de correção. É só vitória, irmãos. Se vem uma correção, não é para mim, é para fulano. E nunca que aceita uma correção. Irmãos, nós acabamos de ler que todos foram convocados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas, está aqui, em Jerusalém. Depois, Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus. Santidade e adoração a Deus. Olha só, irmãos, está aqui, eu estou lendo a revista, a mesma que você tem aí, E ampla reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que ao voltar para a sua casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses. Foi tão impactante que ela desejou dentro do coração: quando eu chegar em casa, eu vou jogar tudo que é ídolo fora, vou tapar as brechas. Eu tenho falado muito sobre isso, irmãos. Às vezes as pessoas acham que pecado é aquele que está em fornicação, é aquele que traiu, é aquele... Mas para Deus não tem pecadinho nem pecadão, irmãos, é pecado. E às vezes as pessoas estão, agindo de uma forma tão errônea e não percebe. E foi falado aqui, irmão, falar mal do irmão, isso é um pecado, sabia? Falar mal da igreja, falar mal de igreja, nós estamos falando mal de Deus, sabia? Porque foi falado aqui que quando uma pessoa se levanta contra um servo ou uma serva de Deus, está se levantando contra quem? Contra o próprio Deus. Então quando você fala de um irmão, fala de uma igreja, você está falando do próprio Deus. Aí que está, irmãos, e muita gente não entende isso, não percebe isso, está falando mal de Deus. E como é que tem comunhão com Deus, irmãos? Nós estamos com o propósito de 31 dias de oração, irmão, 31 dias de oração. Ontem eu estava falando isso lá, irmãos, eu estou me sentindo tão bem, mais leve.
espiritualmente falando, eu estou me sentindo melhor, porque durante o dia eu acordo, faço meu devocional, vou para o trabalho, converso com Deus, daqui a pouco eu recebo uma mensagem, e tudo, nosso irmão falou aqui, a gente entra em conformidade com Deus, Deus confirma, Deus, Ele confirma. Então, meu irmão, em nome de Jesus, nós precisamos a cada dia fazer uma reflexão da nossa vida, sabe? Eu falo isso, irmãos, é para todos nós, para mim, para todos nós. Como no domingo, Deus me revelou aqui tremendo, quem é ela para falar? Quem é ela? E às vezes Deus está usando uma criança, às vezes Deus está usando uma jovem, um jovem, uma irmã, um irmão, Deus está usando através de louvor, através de uma palavra, e muitos não dão ouvido. E é muito interessante, irmãos, eu estava conversando isso com meus filhos, que às vezes vem pessoas para a igreja, não dá um glória, mas se der o microfone, meu Deus, e Deus fica onde nisso, irmãos? Meu irmão, não deixe de dar glória a Deus, não deixa de dar aleluia, não é só quando uma pessoa que tem uma adicção boa vai ministrar, sabe? Deus, Ele fala, Deus usou uma mula, irmãos, Deus, Ele fala conosco da forma que Ele quer. Deus usou um bêbado, você crê nisso? Deus usou um bêbado para falar com um pastor, amigo meu. De início ele ficou meio assim, ele não duvidou, mas ele ficou meio assim, o camarada está bêbado. Só que na hora em que Deus tomou, pastor, Deus faz isso, Ele faz, meu irmão, porque Ele tem compromisso comigo e contigo. Então Ele não quer que você vá para o buraco e morra, Ele quer que você esteja bem e que você sirva a Ele. E como foi falado nesta noite, irmãos, obediência, temor, respeito. O temor traz respeito, sabe? Respeito. E quantos hoje não respeitam mais líder, não respeitam mais? Não. O temor do Senhor é para os que os temem. E o princípio da sabedoria é o temor. O princípio da sabedoria é o temor. Tenha temor, meu irmão. Tenha temor. A pessoa que tem temor, ela respeita, seja quem for. A pessoa que tem temor, ela ama, seja quem for. A pessoa que tem temor a Deus, ela sabe o momento certo de falar, de fazer, de se ajoelhar diante de Deus, pedir perdão. Senhor, o temor faz isso, irmãos. E a oração nos faz nos aproximar mais de Deus, nos humilhando diante do Senhor. A oração não nos faz mais poderoso, não, irmãos. A oração nos faz mais o mais miserável. Em qual sentido? De se humilhar diante de Deus e pedir perdão. Olha aqui, está aqui, irmãos. O que Ezequias fez quando Isaías foi na casa dele? Ele inclinou o rosto para a parede e começou a chorar na presença de Deus. Ele se ajoelhou. Hoje tem pessoas que entram na igreja e nem mais se ajoelha. Hein? Temor, irmãos. A casa do Senhor é um lugar que nós nos reunimos para nos alegrar com os nossos irmãos. Mesmo que eu esteja triste, Deus vai usar uma pessoa para me alegrar, através do louvor, através da palavra. A casa do Senhor é para isso.